É porque os japoneses inteligentes, eles não estão no Japão, eles saíram do Japão, estão trabalhando lá fora. O Japão não é mais a terceira maior economia do mundo. E aquela ideia de o país que ia dominar o mundo parece que cada vez é menos provável. Pessoas estocando comida e combustível, salários reduzidos por 20 meses seguidos e milhares de vietnamitas e filipinos chegando no país já é uma realidade. E isso tudo com certeza é porque o Japão é um país onde os velhos que desenham mangás perderam muito tempo criando anime e acabaram se esquecendo de cuidar do país. Não, eu tô brincando, claro. Até a década Bom. de 80, os Hum. Estados Unidos se preocupavam em perder lugar para o Japão no mercado internacional por conta das suas grandes corporações. Esse período iluminado do Japão não existe mais. E caso você não tenha entendido nada do que eu tô falando até aqui, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te contar a queda do Japão. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. O Japão, que já foi uma das maiores potências do mundo, está passando por um momento muito delicado. O país entrou em recessão, que é quando o PIB, ou a riqueza do país, diminui por 2 trimestres seguidos. Isso daqui não é qualquer problema, é um sinal de que a economia está diminuindo muito e que uma crise enorme pode estar se aproximando. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá por volta dos anos 2010, o Japão já tinha perdido o posto da segunda maior economia do mundo para a China, e isso foi um grande marco, porque o Japão sempre foi uma referência em tecnologia, em inovação. Só que agora, em 2024, a Alemanha passou na frente do Japão novamente e tomou o terceiro lugar do Japão no ranking global. De certa forma, isso mostra como que a economia japonesa tem perdido força. E existem muitos fatores envolvidos nessa queda, como o envelhecimento da população, que diminui a força de trabalho, e também problemas maiores que dificultam o crescimento do país. A crise do Japão está pegando bem pesado com o país, e isso não é de hoje. Os salários no país vêm caindo há mais de 20 meses seguidos, o que significa que as pessoas estão ganhando menos enquanto os preços só sobem. E não é só uma coisa ou outra. Os alimentos estão mais caros, o combustível também, e isso só piora cada vez mais o orçamento das famílias. Para quem vive nas grandes cidades, como Tóquio ou Osaka, isso não é só um desafio financeiro, é uma questão de segurança também. A gente viu alguns relatos de pessoas começando até a estocar comida e armazenar alguns alimentos, porque em tempos de crise a ideia é se preparar para o inesperado. E claro, não é algo comum na cultura japonesa, mas diante de tanta instabilidade, muita gente acaba fazendo isso. Esse tipo Sim. de atitude só foi vista nos últimos Nossa, na época do surto que teve da Covid, gente, saiu a notícia, as coisas. Eu lembro que eu fui no mercado na manhã seguinte. Quando eu cheguei na porta do mercado, eu tinha uma fila enorme pra entrar. E o pessoal pegando um monte de coisa, tipo, um monte de tudo pra levar. Sendo que até uns dias depois, quando a gente voltou lá, tava tudo vazio. E tava com regra, tipo, uma caixa por pessoa, sabe? Tipo, deu um terremoto, o pessoal já estoca as coisas. Deu um vendaval, o pessoal já estoca as coisas. Lá tem muito disso. Eu lembro que a minha sogra, ela morava lá pro lado de Tóquio, né? E a gente teve que mandar as coisas de onde a gente morava, que a gente morava no interior, pra ela, pro correio, porque ela não achava as coisas nos mercados, nas farmácias lá. 10 ou 14 anos atrás, onde você via as pessoas estocando comidas no Japão devido ao medo de conflitos, de tufões ou até mesmo de Uhum, crises humanitárias. Mas parece que esse medo está crescendo aos poucos diante de toda essa instabilidade econômica. E é claro, isso não significa que o povo fica o tempo inteiro pensando nisso, ou que todo mundo está fazendo isso, mas mesmo ignorando bastante essa situação, e a maioria vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecendo, no silêncio vem nascendo uma crise econômica muito grande, e talvez possa até engolir o país nas próximas décadas e declarar mais uma queda do Japão. E essa crise atual tem dois motivos muito fortes: a imigração e a população envelhecida. A imigração é um tema que o Japão sempre tratou com muita cautela. Mesmo enfrentando desafios muito grandes, como o envelhecimento da população, a falta de mão de obra, o país
em toda a sua história, sempre se mostrou muito resistente a abrir suas portas para estrangeiros. Isso tem uma questão cultural muito forte. O Japão é conhecido por ser uma sociedade muito homogênea. Eles priorizam muito a preservação das tradições e da identidade nacional, digamos assim. Então, por muito tempo, o Japão acreditou que poderia resolver os problemas econômicos, sociais, apenas com políticas internas, tratando da forma deles, seja incentivando os japoneses a terem mais filhos, ou até mesmo prolongando a idade da aposentadoria. Porém, a realidade está cobrando um preço muito alto hoje em dia. Atualmente, o Japão é obrigado a trazer mais estrangeiros porque não tem gente o suficiente para manter as fábricas funcionando, os hospitais atendendo e até mesmo os serviços básicos rodando. E com tudo isso, dois grupos têm liderado a imigração no país: os vietnamitas e os filipinos. Esses dois ocupam muitas vagas em setores como a Hum. construção civil. A firma que eu trabalhava antes, acho que 80% era vietnamita. Até os líder, pessoas, tipo, o cargo um pouco mais alto, era vietnamita, gente. É muito. E eu não sei porque o Japão não libera, assim, com mais facilidade para quarta geração. Os Yonsei trabalhar. Porque, querendo ou não, tá acabando os Nisei e os Sansei. Porque o pessoal que era segunda, terceira geração, tipo, que foi pro Japão, muito deles não casou com japonês para continuar ali a descendência, sabe? Muitos casaram com outros brasileiros que também estavam lá, que eram segunda geração, virou terceira, que virou quarta. E o Japão, ele não deixa a quarta geração entrar assim com facilidade. Tem gente que consegue, mas é muito difícil. Os requisitos são, tipo, muito rigorosos. E quando a pessoa consegue, muitas das vezes a pessoa não pode levar a família. Tipo, ah, eu passei, consegui o visto, mas minha esposa e meus filhos não. Aí só o pai pode ir, ou só a mãe, sabe? Eu acho que o Japão deveria liberar pra quarta geração poder ir de boa pra lá. Assistência médica, limpeza e até mesmo indústrias de alta tecnologia. Em terceiro lugar, você tem os brasileiros, que têm uma longa história de migração para o Japão, principalmente os descendentes de japoneses que voltaram ao país em busca de melhores oportunidades de vida. Então, o número de Hum. estrangeiros, principalmente trabalhando no Japão, só cresce a cada ano. Mas mesmo assim, essa abertura não foi tão fácil e não está sendo muito fácil também. O Japão até criou programas de visto para trabalhadores estrangeiros, como o TITP, o Technical Intern Training Program, que na teoria deveria capacitar os estrangeiros em habilidades técnicas para trabalhar no país, mas na prática isso foi muito criticado por oferecer empregos de baixa remuneração e condições muito ruins de trabalho. Inclusive tem matérias falando sobre esse programa e sobre as mudanças que o governo está tentando fazer nele, justamente porque houveram muitas reclamações sobre condições ruins de trabalho, falta de pagamentos e até alguns Sim. estagiários sumindo do nada. A coisa não estava muito bonita não. E ainda assim, mesmo com as melhorias que eles vêm prometendo nesse programa, ainda é uma coisa muito complicada. E os estrangeiros não têm muita autonomia. Eles nem são tratados como novos integrantes da sociedade. Isso é até curioso, porque o Japão precisa urgentemente desses trabalhadores, mas ainda existe uma resistência muito grande para integrar eles na sociedade de forma plena. Os estrangeiros. Quando você é descendente, você vai trabalhar no Japão. No primeiro trampo é complicado, porque você não conhece o Japão, não sabe que tem mais oportunidade de trabalho, as coisas você tem medo. Se eu perder o trabalho ali, sabe, se eu sair, o que que eu vou fazer? Só que tem bastante vagas de emprego. Então, tipo, às vezes a pessoa tá ali sofrendo bullying, tá passando, é apertado, alguma situação, tipo, pede as contas, sai fora, vai ter outro emprego lá, porque você tem um visto. Você não depende da firma. Mas quando a pessoa vai trabalhar, tipo, pela firma, pessoas que não têm visto, os caras meio que parece que você tá na mão deles. Que qualquer coisinha é tipo, ah, então a gente vai te mandar embora, você vai voltar pro teu país. Pá, a gente vai te cortar então e você vai pro seu país. Ah, se você falar um A, a gente te manda embora e você volta pro seu país. Tipo, você fica muito na mão da empresa, cara. Então, tipo, é totalmente diferente você ir com o visto trabalhar do que você trabalhar ali.
pra firma, sabe? Tipo, ele ser o seu visto. Estrangeiros ainda são vistos como uma solução temporária para o problema da mão de obra, mas não necessariamente como parte do futuro do país. Não é como se eles quisessem que os estrangeiros estivessem ali junto deles. Isso cria uma situação ainda mais complicada, porque a imigração poderia ser uma resposta ainda maior para problemas que eles têm, tanto na população quanto na economia. Mas eles têm ideias muito conservadoras ainda em relação a estrangeiros. E isso limita todo esse relacionamento. E durante esse meio tempo aí, o Japão continua envelhecendo. Hoje, mais de 28% dos japoneses têm 65 anos ou mais, sendo assim o país com a maior população de idosos do mundo. E esse cenário é bem problemático. A força de trabalho deles está diminuindo rapidamente e o país não tem jovens suficientes para sustentar a economia e cuidar de todos esses idosos. Com menos pessoas em idade ativa e trabalhando, o peso sobre quem ainda está trabalhando só aumenta. O sistema de aposentadoria depende das contribuições dos trabalhadores atuais para pagar as aposentadorias. Mas com cada vez menos O sistema pessoas de aposentadoria contribuindo no e Japão é mais muito pessoas ruim. aposentadas, o governo está sendo forçado a tomar decisões bem difíceis. Uma delas é o possível aumento de idade mínima para aposentadoria, que pode chegar aí por volta dos 70 anos. Isso significa que os japoneses vão ter que trabalhar muito mais tempo antes de poderem descansar. E além disso, alguns setores essenciais, como a saúde e assistência social, também têm sofrido muito com isso. O número de cuidadores de idosos disponíveis não é suficiente para atender a demanda crescente que precisa de um cuidado diário. É por isso que o Japão tem investido cada vez mais em soluções tecnológicas, como robôs, cuidadores e automações, mas isso sozinho não resolve o problema. Outro ponto que agrava toda essa crise é a baixa taxa de natalidade. As famílias basicamente não estão tendo filhos. E como você deve imaginar, isso só diminui ainda mais a força de trabalho japonesa. E parece que as políticas e incentivos do país já não são mais suficientes para resolver Criança nem nasceu direito, não tem nenhum ano de vida e já tá pensando na força de trabalho. Coitada dessa criança. isso. Então, o futuro não é muito claro, não é muito bondoso com o país. É bem triste o caminho que o Japão está tomando. O mesmo país que dominava o O mercado de Japão tecnologia no vai. passado, com O marcas como a japonês ainda Sony, vai a Panasonic, desaparecer. a Sharp, parece que está ficando para trás a cada dia. Parte disso é culpa também da década perdida de 1990, onde o Japão teve uma estagnação econômica muito grande. Ele quase quebrou por completo, enquanto alguns países como a China e a Coreia do Sul só cresceram nas últimas décadas nesses mercados. Então não se ouve mais sobre o Japão dominando o mercado de tecnologia ou crescendo dessa forma. E parece que o futuro é cada vez mais sombrio.